Então, se é crime, não deveria estar aqui embaixo, deveria estar aqui em cima. E está. É uma lei chamada Lei 9.099/95, que vai trabalhar com vocês a lei especial ou a lei extravagante, que é a vara dos juizados especiais criminais, tranquilo? Douglas, vamos a algumas características a priori sobre crime e contravenção penal para que possamos desdobrar isso com muita força, que é muito batido em concurso? Vamos. Tem que saber que quando o Código Penal previu o rol de condutas humanas ou tipos penais ou preceito primário do tipo penal incriminador, são todos sinônimos, meu nobre. Sobre conduta, sobre crime, ele previu lá que os crimes eles são punidos de maneira dolosa. O legislador, a Câmara e o Senado, quando previu o rol de condutas e criou essas condutas, ele falou assim, matar alguém, pena de 6 a 20. Subentende, que o crime já é doloso. A mesma coisa acontece com o crime de aborto, artigo 126 do Código Penal. Por exemplo, acontece com o crime de estelionato, crime de concussão. São condutas que já nascem de maneira dolosa. O que o legislador precisa fazer é que, se houver conduta culposa, ele precisa prever na legislação. Por exemplo, homicídio tem doloso? Tem, todo homicídio é doloso. Tudo no Código Penal é doloso. Tudo em contravenções penais são dolosas. O legislador, quando cria uma lei, ou uma contravenção penal, ou um crime, ou uma contravenção penal, ele já cria de forma dolosa. Ele terá que criar de forma culposa se houver a previsão legal, se houver um crime dessa forma culposa. Por exemplo, não existe furto culposo. Ninguém furta por negligência, ninguém furta por imprudência, ninguém furta por imperícia. Ainda que você flerte sobre essa situação aí, tem que entender que isso pode constituir um erro sobre elemento constitutivo do tipo legal ou um crime possível, que é o delito putativo, por erro do tipo, ou relativo ao fato. Matéria muito aprofundada contigo também aqui no nosso curso, porque é muito batida em concurso. Mas culposo não existe. Não existe, por exemplo, furto culposo. Então todos os crimes são dolosos, todas as contravenções penais são dolosas. O crime admite culpa em alguns crimes, homicídio culposo e várias outras formas de classificação de culpa, tanto no crime, tanto na contravenção penal. Agora, não admite-se culpa em contravenção, ou seja, todo crime é doloso e, se houver previsão, há a forma culposa. Então, para poder resumir, tá, meu nobre? O crime, ele admite dolo e o crime admite culpa. Pronto. O crime é punido de maneira dolosa, deixa eu abrir aqui, tá bom? De maneira dolosa, dolo. E o crime também é punível de maneira o quê? Culposa, ou seja, por meio de culpa. Tanto culposo quanto doloso. A contravenção penal, como eu disse a vocês, é punível de forma o quê? Dolosa. Porque todas as infrações penais são puníveis por forma dolosa. Agora, a contravenção penal, ela não existe. O que não existe, Douglas? Ela não existe a forma culposa. Então, se viesse assim, é correto afirmar que o crime é punível de forma dolosa e culposa. A contravenção penal também, por dolo e por culpa. A questão vai estar o quê? A questão vai estar errada. Outro instituto bacana também na contravenção penal, e está prevista mesmo no nosso código, é que a contravenção penal não admite de forma alguma a tentativa, ou seja, não admite-se tentativa de contravenção penal. Não há a forma o quê? Tentada, ou seja, não admite-se o quê? Tentativa de contravenção penal. E para alguns que já estudaram processo penal e que já estudaram ação penal pública condicionada e incondicionada, a contravenção penal, ela se procede por ação penal pública incondicionada. Douglas, não é matéria correlata ao assunto, eu sei, mas pode vir a questão cobrando. As contravenções penais são puníveis pelo crime de ação penal pública incondicionada. Tá certinha a questão, beleza? Douglas, qual é o primeiro critério distintivo, ou seja, que diferencia, tá bom? Crime de contravenção penal. O primeiro critério distintivo que diferencia crime de contravenção penal é o critério topográfico. Pô, Douglas, palavra nova, agora você me enrolou. O que é critério topográfico? Topo significa lugar, ou seja, é o lugar de algo. Gráfico já está voltado à palavra o quê? A palavra escrito. Então, topográfico, essa palavrinha que o doutrinador gosta de escrever no livro que te enrola na hora da prova, é onde está escrito o quê, Douglas? Os crimes e a contravenção penal.
Pô, Douglas, que legal, então o crime se diferencia de contravenção penal pelo critério topográfico. Crime está na parte especial do Código Penal, aquela que eu falei para você, que vai do artigo 121 até 359H, e também leis extravagantes, ou seja, aqueles crimes que extravasaram o limite do direito penal, que também é chamada de leis o quê? Leis extravagantes, ou também chamada de leis especiais. E a contravenção penal está prevista onde, Douglas? A contravenção penal está prevista num código à parte. Código de Contravenção Penal. Não esqueça que contravenção penal é sinônimo de crime não. E não tem nada a ver com o quê? Com crime de pequeno potencial ofensivo. Aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Falou contravenção, falou crime não. Não pune-se contravenção de forma culposa, mas o crime de forma culposa e de forma dolosa. E a contravenção penal também não admite o quê? Tentativa. E os crimes procedidos pela contravenção penal, a ação penal que irá iniciar o processo será uma ação penal pública incondicionada. Beleza? Tranquilo, Douglas. Agora, a segunda distinção de crime para contravenção penal, para a gente acabar com esse conteúdo. De acordo com o princípio da proporcionalidade, o direito penal pune lesão a bem jurídico ou ameaça de lesão proporcional à sua pena. Por exemplo, o crime de furto tem de 1 a 4 anos de reclusão. Agora, o crime de roubo, a pena é muito maior, a pena é muito mais grave. O crime de tráfico, a pena é muito mais alta comparado ao crime de furto. Para tanto, a natureza e a gravidade da pena é o que distingue crime de contravenção penal. O crime, ele é muito mais grave, muito mais grave. A contravenção penal é muito menos grave. Ou seja, a contravenção penal tem menor poder danoso em normas jurídicas em vigor. O crime tem maior poder danoso em normas jurídicas vigentes. É uma ação mais contundente e violadora dos bens jurídicos tutelados, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. A esses nós vamos dar, aos crimes, vamos puni-los com penas privativas de liberdade. Vamos cessear o direito do indivíduo por aquele bem mais importante. Vamos intervir na vida do cidadão de maneira muito mais o quê? Muito mais invasiva, pois ele cometeu uma conduta muito mais grave, tal ela como reclusão, a pena penal para ele, ou a detenção. Reclusão, Douglas, é quando o réu vai começar, o apenado vai começar a cumprir a pena, ele já começa a cumprir a pena no regime fechado. Detenção é o casado, né, meu nobre? Sai para trabalhar e volta para dormir à noite. O crime, ele é punido com multa quando há multa penal. Lembre-se disso, tá? Aqui não é multa civil, não. Aqui é multa penal. Por isso que a multa aqui ela é acessória. Na contravenção, não. Na contravenção, não. Na contravenção penal, se for pego mijando, se for pego fazendo merda, se for pego fazendo qualquer tipo de contravenção penal, você vai sofrer prisão simples e vai sofrer a multa. Mas a multa aqui, ela é o quê, Douglas? Ela é isolada. Isolada. Agora, para destruir mesmo, tá bom? Tanto isolada quanto isoladamente. Para destruir mesmo, eu vou falar uma coisa para vocês. Pode aparecer alternativa cumulativa com a pena de multa, alternativa cumulativa com a pena de multa, ou alternativamente, cumulativamente com a pena de multa. Não vai estar errado isso para a hora da sua prova. Vamos dar continuidade então, né, meu nobre, esse assunto do direito penal. Vamos trabalhar agora os princípios elencados do direito penal do artigo 1º do Código Penal. Poxa, Douglas, vamos trabalhar então o artigo 1º do Código Penal. Sim. O artigo 1º vai dizer que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Esse artigo está inserindo 3 princípios. O princípio da legalidade, o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade ou anterioridade de lei penal. Douglas, o que trabalha o artigo 1º? Primeiramente em prova, cai assim mesmo, jogado na sua questão. É correto afirmar que, de acordo com o artigo 1º do Código Penal, não há crime sem leitor que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Estão inseridos o princípio da legalidade, reserva legal e anterioridade de lei. Tá certinho. O que vão querer colocar na sua prova, se bem que você estiver fazendo prova da SESP-UNB, Banca Sebrasp, o princípio da taxatividade, também vai estar correto. Beleza? Já foi aceito pela banca taxatividade como princípio do artigo 1º do Código Penal, beleza? Douglas, o que fala o artigo 1º do Código? Vamos usar exegese, aqui, da norma, a interpretação ao sentido exato da lei. Não há crime sem lei. Nossa, tem que ter lei para que possa haver a existência de um crime. Se não há crime no mundo jurídico, não há crime no mundo real. Para que alguém possa ser punido no mundo físico, tem que haver uma lei no mundo jurídico. Então, não há crime sem lei. Ou seja, não só crime, tá bom, meu nobre? Aqui também se aplica a quem? As contravenções. Aqui também se aplica as
contravenções penais. Quando o artigo 1º fala que não há crime sem lei, ele está querendo dizer também sobre contravenções penais. Agora, Douglas, como assim sem lei? Lei em sentido amplo, lei em sentido estrito? O Código Penal adotou o princípio da legalidade em sentido estrito. Ou seja, o princípio da legalidade diz que não há crime sem lei. Mas ele não fala qual é o tipo de lei. Pois no mundo jurídico existem dois tipos de leis. Existem as leis, que é a lei em sentido formal, e existe uma outra lei, que é a chamada lei em sentido material. Pô, Douglas, que legal. O Código Penal falou para mim que não há crime sem lei. E essa lei há uma subdivisão. De forma ampla, seria se aceitasse as duas formas de leis. E não aceita. Aceita apenas a lei o quê? A lei em sentido formal. O princípio da legalidade diz que, para que algo possa ser previsto como crime, a legalidade do Código Penal é a legalidade em sentido o quê? Estrito. Porque só essa forma aqui pode prever crime e combinar pena. Então já arrisca na sua prova o quê? A legalidade em sentido material. Mas quem é ela, Douglas? Simples. São determinações, diplomas normativos, que também têm força de lei, mas não têm o crivo ou o rito de votação na Câmara ou nas casas legislativas. Por isso que são leis em sentido o quê? Material. Pô, Lucas, me dá um exemplo de sentido material. Poxa, você tem a medida provisória com força de lei, que é aquela que o presidente da República, ou o governador, ou o prefeito, que são chefes do Poder Executivo, e para quem está estudando administrativo, é o poder regulamentar que os chefes do Poder Executivo possuem por 60 dias, prorrogado por mais 60, que tem que virar em lei em sentido formal por votação, e depois ela vira lei. Mas é uma lei que não passa pela Câmara e pelo Senado, não passa pela Assembleia Legislativa, não passa pela Câmara Municipal, beleza? Então não pode prever crime e combinar pena o quê? Medida provisória. Não só a medida provisória tem esse tipo de lei, mas também quem? Os decretos. Então, tanto a medida provisória quanto o decreto não pode ser fonte legislativa que possa prever crime e combinar pena. Muito menos majorar a pena, muito menos mudar a Constituição, mudar o Código Penal ou qualquer tipo de alteração, beleza? Mas por que o princípio da legalidade diz que é apenas uma lei em sentido formal? Porque a matéria que se trata a lei, o objeto de votação, a lei propriamente dita, está prevista para os crimes. E os crimes, ao final da sentença, vai cercear a vida de locomoção, a liberdade de locomoção de um indivíduo. Logo, não pode ser feita de maneira leviana, ou de maneira temerária, ou de qualquer outra forma, ou seja, de qualquer modo. A lei em sentido o quê? A lei em sentido formal. A lei em sentido formal é uma lei muito séria. Lembra? Formal, camisa abotoada, tudo certinho? Então, a lei em sentido formal é a lei que passa pela Câmara dos Deputados, isso falando do Instituto Federal, tá bom? E pelo Senado Federal. Essa lei aqui, só essa lei, tá? Pode prever crime e combinar penas. Então, o princípio da legalidade do Código Penal segue o princípio da legalidade de lei o quê? De lei estrita, porque só essa lei pode prever crime e combinar pena. E qual é a lei especificamente, Douglas? A lei que pode prever crime e combinar pena é a lei que passa pela Câmara e pelo Senado, e é apenas uma lei em sentido formal, só uma. E aí nasce o princípio da reserva legal. O Código Penal reservou uma lei, só uma, para prever crime e combinar pena, que é a famosa lei ordinária. Parabéns. A lei ordinária é a lei que pode prever crime e combinar pena. O certo deveria ser princípio da legalidade de lei em sentido estrito, ou legalidade estrita de lei ordinária, porque só ela pode fazer o quê? Prever crime e combinar pena. Essa seleção aqui, de só a lei ordinária, justifica já o princípio da reserva legal, que a legalidade e a reserva legal andam juntos, ou seja, andam de mão dadas. Tranquilo, Douglas? Beleza. Agora, se cair assim na minha prova, esse princípio da legalidade e o princípio da reserva legal não se aplica às medidas de segurança. E, Douglas, o que é medida de segurança? Medida de segurança é um instituto punitivo, mas muito mais voltado ao caráter retributivo e educativo de as pessoas que não podem ser imputadas a pena, os inimputáveis. Você tem que saber outra prova que o princípio da legalidade e da reserva legal aplica-se sim às medidas de segurança, porque ela é entendida como caráter de pena. Então, se quer ser outra prova, é correto afirmar que o princípio da legalidade e reserva legal aplica essa medida de segurança? Aplica. Legalidade e reserva legal aplica essa norma penal incriminadora? Aplica. Então,
A legalidade e reserva legal aplica-se às medidas de segurança e as o quê? E as normas penais incriminadoras, beleza? O que não se aplica, Douglas? Não se aplica esse princípio às normas penais. Ó, vamos botar aqui, tá? O que não se aplica. Não se aplica. Não se aplica às normas penais não incriminadoras. Vamos começar a elencar aqui o rol que não se aplica, tá bom? Normas penais não incriminadoras. Pô, dar exemplo, norma penal não incriminadora. Simples. Norma penal que não trabalha o crime, que não define o que é crime. Simples, está lá no Código Penal, não define como crime, beleza? Douglas, norma penal explicativa. Me dá um exemplo de norma penal explicativa. É uma norma penal que vai estar no Código Penal que vai explicar alguma coisa a você. Por exemplo, conceito de funcionário público. Por exemplo, não incriminadora, abolício crimes. Ou norma penal o quê? Chamada norma penal permissiva. Precisa, Douglas, seguir o princípio da legalidade e da reserva legal? Não, não se aplica ao princípio da reserva legal e da legalidade para a norma penal não incriminadora, explicativa, norma penal permissiva, beleza? E também não se aplica ao abolício crimes. Tranquilo até aqui? Tranquilo, Douglas. Agora, o que é o princípio? Ah, calma aí, deixa eu só anotar, né? Aplica-se tanto a legalidade quanto a reserva legal. Aplica-se, aqui tá não se aplica, né? Eu vou apagar aqui, vai ficar mais didático, tá? Para você. Vou apagar aqui o quadro e vou escrever assim, ó. Aqui não se aplica. Legalidade e reserva legal. Pronto. E aqui se aplica, ó. Aplica-se as medidas de segurança. Aplica-se as medidas de segurança. O princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. Douglas, o que é o princípio da anterioridade de lei penal ou anterioridade? Diz o seguinte, que havendo a existência de uma lei, após a vigência dela, ou seja, após ela valer no mundo jurídico, que ela pode começar a criminalizar condutas posteriores à norma. Pô, Douglas, não entendi direito não. Tranquilo. Você tem, se você mora no interior, ou até mesmo numa capital, talvez tenha isso, tá? O período defeso. O que é o período defeso? É aquele período de reprodução dos peixes, ou seja, você não pode pescar. Esse é classificado como período defeso. Ele começa, salvo engano, em setembro e ele acaba em fevereiro.